Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos irmãos que já estão conosco essa noite. É quinta-feira, estamos iniciando a transmissão do nosso culto do Ministério Filhos da Graça de Vitória da Conquista. Para você que talvez não me conheça, eu sou o pastor Cristiano Ribeiro e hoje tem uma palavra de Deus para você. Uma palavra que certamente vai te ajudar a pensar a respeito da sua vida, da sua relação com Deus. Quero convidá-los para orar inicialmente, para a gente realizar essa nossa formalidade cultual dessa noite de quinta-feira. Senhor, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, de poder anunciar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho, o privilégio de poder exaltar o Teu nome por tantas coisas extraordinárias que o Senhor fez, mas sobretudo por aquilo que o Senhor é. O que eu peço é que fale àquele que se colocar à Tua disposição, à disposição de ouvir a Tua voz, e que com isso o Teu nome maravilhoso seja glorificado. É o nosso pedido, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Hoje, quem assume a parte do louvor é Cristiano Júnior, que vai cantar, tem um back aqui, né, acompanhando. E vamos louvar nesse instante ao Senhor. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, a minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim.
nunca mais me deixar aqui. Aleluia. Aleluia. Coisa linda, que expressão poética de louvor a Deus. Essa que convida o Espírito Santo para ser habitante da nossa casa, da nossa moradia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vai abranger, que vai contemplar também essa reflexão, esse pensamento proposto nessa canção. Nós vamos continuar hoje um tema que nós propomos ontem, tendo como base o Salmo de número 23. O tema é: o Senhor é o meu pastor? Então, é essa temática que nós vamos abranger hoje. Nós a apresentamos em condição de interrogação, de questionamento, e não a apresentamos como uma afirmação. Porque, como dissemos ontem, esta afirmação, ela só pode ser feita, ela só pode ser realizada a partir do momento em que eu também assumo uma posição de ovelha, a partir do momento em que eu me condiciono como ovelha. Se de fato eu sou ovelha, eu posso afirmar que o Senhor é o meu pastor. Todos sabemos que o Salmo é de Davi, e também conhecido como o Salmo do Pastor, e que inicialmente Davi vai apresentar aqui uma experiência que ele tem com Deus, que é uma experiência existencial. Ele era um profissional pastoril. Ele é um homem que desde os tempos mais tenros, em que havia possibilidade de ele, ainda criança, assumir essa postura de pastor de ovelhas, ele então assume, ele ocupa esse lugar. Estando na condição de pastor, ele observa os cuidados que uma ovelha precisa para estar em segurança, para estar abrigada. E olhando para essa primeira experiência como um profissional pastoral, ele tem condição de, em parte, afirmar que o Senhor é o seu pastor. Porque do mesmo modo em que ele consegue observar o seu olhar cuidadoso, carinhoso para o seu rebanho, para as ovelhas na sua individualidade, ele também percebe que há aqui uma conexão, uma fluência, uma confluência, há um alinhamento desta ação carinhosa e cuidadosa dele como pastor com a ação carinhosa e cuidadosa de Deus a seu próprio respeito. Então, quando Davi faz o salmo, ele faz o salmo tendo, a princípio, esta experiência pastoril como sendo a base para a sua afirmação de que o Senhor é o seu pastor. No entanto, quando você vai detalhar os caminhos que são propostos pelo Salmo aqui, você vai perceber que o fato de ter o Senhor como cuidador e como segurança nossa não é suficiente para afirmar que Ele é o nosso pastor. Então Davi tem que estar de um outro lado também. Ele passa de uma condição de pastor para uma condição de ovelha. Porque ele sabe também que só pode afirmar que o Senhor é o seu pastor quando ele se torna ovelha. E quando ele vai descrevendo aqui detalhes na sua poesia e na sua canção,
acompanhada pela sua harpa magnificamente tocada, como a própria Bíblia vai descrever a respeito de Davi, ele vai mostrar que os caminhos que esta ovelha segue só podem ser de fato seguidos se a vontade de Deus como pastor estiver estabelecida sobre a sua vida. Então, para ter o Senhor como pastor, Davi sabe e reconhece que antes de tudo ele precisa ser ovelha. Então, eu só posso afirmar que o Senhor é meu pastor quando eu sou ovelha. É por isso que o tema não é uma afirmação, o tema é uma pergunta. O Senhor é o meu pastor? E é a pergunta que eu faço para você hoje. O Senhor é o seu pastor? Você é ovelha? Você se submete à vontade de Deus e aos caminhos de Deus, por mais aparentemente estranhos que eles sejam? Você é obediente aos seus princípios e à sua proposta? Você segue os seus passos? Você caminha pelo caminho que ele propõe, que ele aponta? Se você se percebe ovelha, então você tem autoridade, assim para como Davi afirmar: o Senhor é o meu pastor. É isso que o autoriza, é isso que dá originalidade ao seu salmo e à sua afirmação. Mas nós falamos também que nessa poesia, Davi vai utilizar-se aqui de elementos da linguagem, que são elementos imagéticos, onde não há apenas a figura pastoral, que é a figura dita, né, que é a figura apresentada, que é a figura escrita no seu texto, e também a figura da ovelha, que é a figura não dita, mas que está explicitada no comportamento. Então, a ação de um pastor, nos termos em que são apresentados aqui, só podem ser ações dirigidas a uma ovelha. Apesar de o nome ovelha não estar escrita no Salmo 23, você sabe que é um elemento não dito, mas claro, óbvio, no texto. Mas não são apenas estas imagens que estão presentes aqui no Salmo 23. Nesse salmo, nós vamos encontrar também outros elementos, outras imagens. A imagem de um peregrino, que é exatamente a imagem que vai substituir a imagem da ovelha. A partir do versículo de número 4 aqui, você já começa a perceber como Davi vai utilizar-se dessa técnica poética de linguagem para produzir uma imagem de transição. Porque a imagem da ovelha vai se transformar em uma imagem de um peregrino. No verso 4, você percebe que a ovelha é, de fato, uma ovelha peregrina. Ela não está em um redil, cuja localidade é estática. Você entende? Ela não está em uma habitação fixa. Ela é uma ovelha peregrina na vida. Ela não tem um redil, ela não tem uma localização exata, estática, como já dissemos. Ela é uma ovelha na vida. Ela é uma ovelha caminhante, ela é uma ovelha peregrina. Ela é uma ovelha que vai caminhar por alguns ambientes da vida. Então a ovelha do pastor aqui vai dar lugar à imagem do peregrino. E é um peregrino que também, em algum momento, vai se tornar um hóspede. Porque quando no Salmo Davi fala sobre casa de Deus, sobre um lugar onde ele é abrigado, como no versículo 5, por exemplo, em que ele é recebido com festa pelo dono de uma casa, por um anfitrião, ele está dizendo que apesar da sua vida de peregrinação, que não é uma vida vida fácil, que é uma vida que enfrenta riscos na vida, na sua existência,
em alguns momentos ele vai estar em um ambiente, em um local, em que ele vai ser recebido como hóspede. Então aquele que era o pastor, agora se transforma no hospedeiro. Aquela que era a ovelha, agora se transforma no hóspede. Então é a ovelha peregrina que se hospeda e que caminha e que anda pelas circunstâncias adversas da vida, mas que com muita frequência está sendo conduzido, levado, guiado a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ou seja, de uma forma geral, numa visão panorâmica, o que nós temos aqui é uma ovelha que figura uma pessoa humana, que é um caminhante da vida e que também tem uma relação com Deus como uma ovelha tem relação com o seu pastor, e que vê no cuidado de Deus para a sua vida o cuidado que um pastor tem para com uma ovelha. E esse homem, em um determinado quadro desta poesia, que é uma ovelha, ele sendo uma ovelha peregrina, ele vai ser um homem que está em um local de festa, sendo abrigado por alguém que o recebe bem em sua casa. Então, esse texto do Salmo 23 tem uma profundidade extraordinária, como nós dissemos ontem, apesar de ter sido escrito provavelmente quando Davi ainda era um adolescente, quando ele ainda estava em experimentos da sua profissão, da sua vida como pastor, ele tem uma consciência absurda e extraordinária da forma como Deus se movimenta na vida, dirigindo o seu amor e o seu cuidado para aqueles que são passageiros nessa terra. Então a gente vai perceber aqui, como disse antes, que a partir do 4º versículo, a ovelha vai fazer uma transição imagética. Então, ela que antes é ovelha vai passar a ser peregrina. E nos versos 5 e 6, esse viajante peregrino, que vai ser recebido como um hóspede também, assume definitivamente, a partir do versículo de número 5, essa linguagem metafórica da poesia, que é a imagem metafórica da poesia, que é a imagem do peregrino, que é a imagem do viajante. Então, ontem nós falamos da relação de Davi com Deus, no que diz respeito à forma como Deus pastor cuida da ovelha. E hoje nós queremos falar sobre essas duas outras imagens aqui, ou esta outra imagem, que é a imagem do peregrino, que também em algum momento vai ser abrigado, vai ser hospedado por um anfitrião. Primeiro, quando a gente fala a respeito de peregrino, a gente vai perceber nesse Salmo 23 aqui expressões como leva-me, guia-me, ainda que eu ande, me seguirão. São expressões que dão a ideia de movimento. Dão a ideia de movimento de uma pessoa que está em condição de passagem, em condição de viagem. Ou seja, esta ovelha peregrina, ela não está envolvida em uma bolha de comodidade. Você entende? O redil de Deus para a ovelha, que é peregrina, não é estático, não é imóvel, não é uma residência física. O que nós temos aqui é uma ovelha ou uma pessoa que, no caminho da vida, que na existência humana, está sujeita aos perigos e às hostilidades que são apresentadas nesse caminho. Então, quando a gente olha com esse olhar de que existem vales da sombra da morte, e quando a gente aprofunda o olhar de que no caminho para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes, a gente vai caminhando em busca desses lugares de comodidade, para chegar a esses lugares, a gente passa por muitos lugares difíceis, por muitos lugares intranquilos, por muitos lugares problemáticos.
Então, olhando assim, a gente perde aquela inocência inicial, aquele romantismo inicial, de que Deus é um pastor que nos protege tão grandemente dentro de uma bolha, que a nossa vida é uma vida apenas de tranquilidade, que a nossa vida é uma vida apenas de comodidade, que a nossa vida é uma vida sem riscos, é uma vida sem enfermidade, é uma vida sem problemas. Porque se nós temos o Senhor como esse pastor que não nos deixa faltar nada, nós temos então em Deus essa história de que nós estamos absolutamente protegidos e não estamos sucessivos a nenhum tipo de circunstâncias adversas da vida. E é por esta razão que muitas pessoas acabam se desiludindo com Deus. Porque na sua vida religiosa, no contato que ela tem com Deus inicialmente, ela chega achando que uma pessoa que serve a Deus, ela é absolutamente blindada de qualquer mal. Ela é absolutamente blindada de qualquer circunstância adversa. Ela é absolutamente blindada de qualquer problema. E quando o primeiro problema bate à sua porta, ela se decepciona. E ela pergunta onde é que estava Deus quando isso aconteceu. Onde é que está Deus quando uma pessoa que serve a Deus, que louva ao Senhor, que entregou a sua vida a Ele em uma devoção tão absurda, de repente é acometida por uma doença, por uma Covid-19, e essa pessoa morre. Então o Senhor pastor que cuida de todas as coisas, o Deus do Salmo 91, que não permite que nenhuma praga chegue à nossa tenda, parece que de alguma forma falhou. Presta esse microfone, bebê. Parece que de alguma forma falhou. Porque a gente habitualmente ou inicialmente acredita que o Deus que a gente serve é um Deus que nos livra de forma absoluta de todo e qualquer mal. E aí o Salmo 23 aparece não como uma poesia que tem a profundidade de nos mostrar que, apesar das circunstâncias, nós temos segurança no Senhor. Mas fica parecendo um salmo romântico, que não nos faz encarar a vida como ela é e a realidade como de fato ela deve ser encarada. O que Davi está dizendo é que não importam os caminhos que ele tenha que traçar na sua existência, ele terá sempre segurança em Deus. Não importa se de algum modo algumas coisas na vida me faltem, coisas básicas e necessárias, nada me faltará mesmo assim, porque eu estou completado em Deus. Em Deus nada me falta. No Senhor todas as coisas estão encaixadas no seu lugar. Então não importa como, nem onde eu ande, o que importa é que de fato o Senhor preenche completamente todas as lacunas da minha vida. É isso que esse salmo está dizendo aqui para a gente. Então, nessa condição de peregrino, a gente percebe que esse sujeito está sucessivo a todos os riscos do caminho, ao vale da sombra da morte, ao mal, que Davi diz, não temerei mal algum. Então existem males e existem vales da sombra da morte, que em algum momento da vida são experiências que nós acabamos tendo contato. O vale da sombra da morte e os males da vida também são circunstâncias adversas que, vez por outra, fazem parte da vida do viajante, do peregrino, daquele que está caminhando em busca de circunstâncias melhores, de um conforto, de um consolo, de águas cristalinas que acalmam a alma, que refrigeram a alma.
que estão em busca de pastos verdejantes, mas que no processo dessa busca passa pelas adversidades mais terríveis da vida. Então o pasto verdejante não vai ser exatamente uma localidade, vai ser algo na minha consciência, na minha experiência com Deus, que vai me nutrir, que vai me fortalecer, que vai me dessedentar, matar a minha sede, mesmo diante dos desertos causticantes da vida. Porque eu sou peregrino. Como peregrino, eu estou sujeito a todas as adversidades. Também na condição de peregrino, não importa por onde eu passe. O que importa é que o Senhor está comigo. Eu nunca estarei só. A adversidade, ela pode até causar um certo medo, um certo desconforto na vida da gente. Ela pode causar um certo temor, que é do homem, que é humano. Mas quando você pensa que você não está só nessa luta, mesmo quando todas as pessoas te deixam, mesmo quando todos os melhores amigos te abandonam, você pensa, o Senhor está comigo, então você fica tranquilo. E você sabe o que de mais bonito nós temos aqui nesse momento? É que o foco de Davi muda. Ele muda o seu interlocutor. Porque até metade do versículo 4, ele está falando como quem fala a quem está escrevendo, a quem ele está escrevendo, ou seja, ao seu leitor. Ele fala como quem fala aos que estão escutando essa canção, na hora que ela está sendo entoada, acompanhada com harpa. Ele fala a uma coletividade, mas quando chega no momento em que ele vai se referir ao vale da sombra da morte, você percebe que ele muda o foco do interlocutor. E em vez de ele falar ao público ou a um leitor, ele fala diretamente a Deus. Quando ele diz, porque tu estás comigo, você entende isso? É como se eu estivesse aqui conversando com você, ou com vocês, de forma genérica ou generalizada. Ou como se eu estivesse conversando aqui com uma plateia, e de repente eu me voltasse para uma única pessoa, e dissesse, você sabe por que eu não tenho medo? É porque você está comigo. E eu chamasse o teu nome. Então quando eu me dirijo especificamente a uma pessoa, como o Davi está agora na mudança do seu interlocutor, se dirigindo diretamente a Deus, exatamente no momento em que ele se refere ao vale da sombra da morte, é como se ele quisesse, na sua poesia, na sua canção, passar para quem está ouvindo esta mensagem a ideia de que é exatamente nos momentos mais difíceis da vida que Deus e eu nos aproximamos em intimidade. Você pode compreender isso? Tu estás comigo. Ele usa aqui um pronome pessoal para se dirigir a Deus. Porque tu estás comigo. Então, o que nós temos aqui nessa mudança de fala, de direção de fala de Davi, é um engrandecimento, é um acréscimo, é um crescimento de sua intimidade com Deus, de sua intimidade com o seu pastor, nesse caminho de ovelha peregrina que ele segue, exatamente nos momentos mais difíceis da sua vida. E é exatamente a primeira vez que ele vai se dirigir a Deus, diretamente, quando ele fala sobre o vale da sombra da morte. Então deixa eu te dizer isso essa noite, querido. É exatamente nesses momentos cujas circunstâncias são mais adversas possíveis. É quando há possibilidades de maior temor. É quando os perigos se aproximam.
É quando você fica à iminência da morte. É quando você percebe a sua fragilidade. É quando você se vê em condição de impotência. É quando você entrega o controle absoluto, porque você sabe que não tem o que fazer e nem há como fazer. É que o seu grau de intimidade cresce com Deus. É que você se aproxima dele. É que você tem essa possibilidade de, como Davi, mudar o foco da sua fala, mudar o interlocutor e se dirigir a Deus diretamente, dizendo: Senhor, mesmo com todos os perigos que me cercam, eu não vou ter medo de nenhum desses males. Não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho condições de superá-los, não é porque eu tenho qualquer tipo de competência ou habilidade para poder sair disso. É porque tu estás comigo. É porque a tua presença me ajuda. É porque a minha força é o Senhor. É porque é o Senhor quem me levanta. É o Senhor quem me dá condições de superar. É o Senhor quem me põe acima destas circunstâncias. É o Senhor quem me tira do profundo vale e me eleva até as altas montanhas. É o Senhor quem dirige os meus passos. É o Senhor quem fortalece os meus pés. É o Senhor quem endireita os meus caminhos. É o Senhor quem me livra do laço do passarinheiro. É o Senhor que me faz sobreviver à fornalha de fogo. É o Senhor quem fecha a boca dos leões para que eu não seja ferido. É o Senhor quem abre o mar vermelho e quem fecha o mar vermelho para que os meus adversários não consigam me acompanhar. É o Senhor que em qualquer circunstância da vida me ajuda, me dá força e me faz chegar ao outro lado. Não sou eu. E não importam as circunstâncias, nem os males, nem os perigos. O Senhor está comigo e isso me basta para que eu tenha toda a segurança de que eu vou passar por esta vida, de que eu vou viajar pelos caminhos mais tenebrosos, mais perigosos, vou enfrentar os maiores riscos desse caminho, mas eu vou de cabeça erguida, confiante de que eu vou chegar do outro lado. Porque é do outro lado do perigo que Deus reservou águas tranquilas e pastos verdejantes onde eu possa descansar. Então essa imagem aqui de um homem peregrino que nesta condição vai encontrar consolo nos momentos de maior tristeza. No vale da sombra da morte, onde o seu grau de intimidade vai aumentando com Deus, onde ele começa a dirigir a sua fala ao próprio Deus, que ele vai encontrar consolo, porque a presença de Deus está com ele, e porque vara e cajado são elementos do consolo de Deus para a sua existência. Na condição de ovelha peregrina, o pastor que está lhe dando segurança está aparelhado para lhe consolar, para livrar de todos os males e para, em momentos de necessidade, pegar a ovelha no colo. Então a palavra consolo aqui aparece como um elemento que está sendo dirigido a um ser animal, como se estivesse sendo dirigido a um ser pessoal, a um homem que nos momentos de maiores tristezas estivessem sendo abraçado pelo seu segurança, pelo seu pastor, pelo seu castelo forte, pelo seu amado, pelo seu amigo. E as tristezas são esquecidas exatamente no momento em que o consolo lhe abraça. Entenda isso nesta noite em nome de Jesus. O peregrino também é aquele que encontra consolo nos momentos mais tristes da sua vida. É isso que Davi está passando. Mas ele não é apenas peregrino.
o peregrino também precisa de um lugar para descansar. O peregrino também precisa de um lugar para repousar. E em muitos lugares, o peregrino busca uma hospedagem. E aqui no verso 5, o peregrino que busca uma hospedagem tem expressões como na casa do Senhor, mesa e cálice, elementos que fazem parte de uma hospedagem. E são elementos que não fazem parte de uma hospedagem comum. Você percebe aqui que Davi está falando, está tratando a respeito de uma ocasião festiva. Não é uma ocasião de hospedagem simples. Davi está dizendo que uma festa é feita, uma mesa é posta diante dele. E nesta mesa que está posta diante dele, há inclusive as presenças de adversários, pessoas que se fizeram inimigas dele, mas que, de algum modo, não vão incomodá-lo, porque ele está em segurança, porque a festa que está sendo dada ali, realizada ali, está sendo realizada em sua homenagem. É por isso que ele está dizendo, ele prepara esse hospedeiro, esse anfitrião, que antes era o pastor e agora é o anfitrião, é o dono de uma boa casa. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. É uma ocasião pública, é uma festa, Davi está dizendo. Não importam as circunstâncias, e eu, como um mero peregrino viajante da vida, não merecia estar me sentindo em condições tão privilegiadas como esta, mas é o Senhor quem faz isso comigo. É o Senhor quem me impõe numa mesa farta, é o Senhor quem me alimenta, é o Senhor quem me dá abrigo nesse projeto de peregrinação, é o Senhor quem me nutre, me fortalece. E Ele faz isso muitas vezes diante daqueles que querem ver o meu mal, a minha morte, a minha queda. Mas isso não vai me encher de ódio. E a presença dos que se fazem adversários não vão me incomodar e não vão transformar o meu modo de me comportar. Por quê? Porque o que importa para mim é aquele que é pastor, mas que também é meu hospedeiro, que é meu anfitrião, que está cuidando de mim. Porque além de ele me dar esta mesa, na presença de todas as pessoas, ele também unge a minha cabeça com óleo. Ele faz o meu cálice transbordar, e agora ele vai se referir a costumes antigos, não só dos povos hebreus, mas também de outros povos, de que quando uma pessoa nobre e uma pessoa muito bem desejada era recebida numa casa, e principalmente em uma ocasião pública como essa, festiva, solene como esta, em que o poeta está se referindo, essa pessoa era recebida com uma mesa farta, a festa era em sua homenagem, e quando ele era recebido, durante a refeição, o dono da casa derramava óleo, perfume sobre a sua cabeça. Também publicamente, também diante de todos, para que todos soubessem que aquele que está sentado à sua mesa é querido e muito bem recebido em sua casa. Então ele está dizendo, olha, eu me sinto tão bem recebido por Deus, tão abrigado por Deus. Eu me sinto tão confortável com a graça e com a presença de Deus em minha vida, nesse processo de peregrinação. Porque Deus não é só o que me guia, mas Ele também é aquele que me abriga. É aquele que me hospeda. E é aquele que me recebe bem diante de todos. E não apenas isso, quando Ele pega a taça de vinho, o pote de vinho, e derrama sobre o cálice, e Ele não para de derramar,
até que o cálice se derrame sobre a mesa. Isso é transbordar. Também é um costume antigo do povo hebreu e de outros povos, que declara, afirma diante de todos, naquele ato simbólico, de que ele está pedindo ao hóspede que ele volte outras vezes. E que todas as outras vezes que ele voltar, ele será bem recebido. Se ele tivesse colocado apenas meia taça, se ele tivesse colocado um tanto educado, ético, de vinho naquela taça, ele estaria dizendo: você está sendo bem recebido, mas a gente não está fazendo questão que você volte. Mas quando ele derrama para transbordar e sujar a mesa de vinho, para quando o hóspede viajante pegar a taça e nem conseguir levar a boca sem derramar nas suas próprias vestes, esse ato meio mal educado de comportamento da parte do dono da casa para o hóspede significa dizer: olha, volte todas as vezes que você quiser e não demore de voltar. Volta logo. Fique o tempo que você quiser ficar, porque esta casa também é a tua casa. É isso que Davi está dizendo. Olha como Deus nos faz sentir, queridos. Deus faz questão da nossa presença com Ele. Deus faz questão de que você esteja com Ele, mesmo que circunstancialmente você esteja no vale da sombra da morte. Ainda assim, você estará assentado na mesa de Deus, abrigado por Deus, sendo ungido por Deus e tendo transbordado o cálice de Deus que está sendo colocado na tua boca pelo próprio Deus. Você consegue entender o significado deste salmo para a tua vida? Você consegue entender o quanto Deus tem um prazer enorme de que você esteja com Ele, e de que Ele esteja com você, e de que Ele seja companhia tua o tempo inteiro nesta peregrinação, e de que apesar de todas as coisas que você enfrenta e todos os lugares pelos quais você passa, Deus faz questão de estar com você o tempo todo. É isso que ele está dizendo, mas a gente precisa encerrar a nossa reflexão hoje. Neste salmo, ele vai falar também sobre bondade e misericórdia todos os dias. É impossível viver um dia sem a bondade e sem a misericórdia de Deus. Seríamos consumidos, disse o salmista. Estaríamos destruídos, disse Jeremias em Lamentações, sem o cuidado, sem a misericórdia de Deus, sem Deus ocupando o nosso lugar em condições miseráveis, nós não sobreviveríamos um dia. É por isso que todos os dias nós precisamos desta graça de Deus. E ele ainda vai dizer aqui, para a gente encerrar a nossa reflexão, no verso de número 6, habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha que coisa linda. E estranha ao mesmo tempo. Porque nós estamos falando de uma ovelha peregrina. Nós estamos falando de uma pessoa peregrina que é recebida por um anfitrião. Nós estamos falando de uma pessoa peregrina, então significa que essa pessoa não tem residência fixa. Ela é uma pessoa viajante, ele é um transeunte, ele é um passageiro. Só que ele usa o verbo aqui, habitarei. E o verbo habitar dá a ideia de morada fixa. O que isso significa? O peregrino não tem essa morada fixa aqui. O peregrino, o viajante, é aquele que está caminhando. Ele tem um objetivo, ele tem um alvo a alcançar, mas ele é um peregrino. Ele não tem uma habitação na casa daquele que lhe hospedou. Ou é hospedagem, ou é habitação. Mas Davi, ele faz uma outra transição aqui. Ele sai da condição de hóspede para a condição
de morador, de habitante. Só que ao mesmo tempo, ele não é um morador e um habitante, porque ele não terá morada fixa. O que Davi está deixando bem claro aqui na sua poesia é a consciência de que a casa do Senhor não é um prédio estático, mas é um lugar que habita e é habitado por quem o Senhor abriga. A casa do Senhor aqui não é apenas um lugar localizado num espaço geográfico, mas para Davi, a casa do Senhor lhe habita, ao mesmo tempo que ele habita na casa do Senhor. Então a consciência de que não importa onde eu vá, a casa do Senhor é a minha habitação. Não importa que caminho eu siga, mesmo no vale da sombra da morte, a casa do Senhor é a minha habitação. E por que a casa do Senhor é a minha habitação? Porque eu sou a habitação da casa do Senhor. Eu sou abrigado pela casa do Senhor. Então quando eu me sinto assim, não importa em que lugar eu esteja, a casa do Senhor não é um espaço localizado num lugar estático, fixo, mas é a consciência da presença de Deus. Se Deus está comigo em qualquer lugar, eu estou abrigado na casa do Senhor para sempre, todos os dias da minha vida. Então você percebe a profundidade desta poesia quando ela vai nos fazer pensar nas condições neotestamentárias, em que Jesus disse que não é o prédio em Jerusalém que é o templo de Deus, mas somos nós que somos o templo de Deus e a habitação do Senhor. Então esta relação nossa com Deus nos faz habitar a casa de Deus e nos faz ser a própria casa de Deus. Olha que coisa doida, mas extraordinária, porque a habitação, a presença, a graça de Deus é uma consciência de quem sabe que não importam as circunstâncias, o Senhor está conosco. O que eu estou dizendo para você hoje, querido, é que passe por esta luta de cabeça erguida. Enfrente o vale da sombra da morte sem ter medo de mal algum. Seja nutrido mesmo na presença daqueles que se fazem teus adversários, porque o Senhor está contigo. Não tenha medo de, na passagem em busca pelas águas tranquilas, enfrentar os maiores perigos. Porque você tem um pastor que cuida de você. Você tem um Deus que vela pela tua vida. Não se preocupe se os amigos te abandonam, porque o Senhor é quem te consola nos momentos de maior tristeza da tua vida. Então levante a tua cabeça hoje e diga para o Senhor o quanto você é grato, porque hoje você compreendeu que não é o lugar, que não é o templo, que não são as circunstâncias que vão dizer o quanto Deus te ama e o quanto você ama a Deus. Não importa onde você esteja, Deus te ama. Então ame a Deus também, não importe as circunstâncias que você esteja enfrentando. Era a consciência que tinha o nosso patriarca Jó, quando ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque não é o ter que me torna um adorador, é o ser que me torna um adorador. Eu não estou adorador, eu sou adorador. Você entende? Então não é o lugar onde eu estou, a vida que eu estou levando, é o que eu sou. Não é um estado passageiro, é o que eu sou de verdade. E é isso que significa a minha vida e a minha relação com Deus. É isso que tem que significar a sua vida, a sua relação com Deus. Quero orar por você para a gente encerrar a nossa reunião essa noite. Pai poderoso, nós somos gratos pelo privilégio que temos
de comunicar a tua palavra esta noite. E somos gratos pelas pessoas que nos estão ouvindo. E o que pedimos ao Senhor é que o Espírito Santo trabalhe em cada consciência esta palavra, para que todas as circunstâncias que estejam enfrentadas por seus filhos, por tuas ovelhas, por teus hóspedes, por teus peregrinos, por teus viajantes, sejam vencidas com suavidade, com tranquilidade, e enfrentadas com a paz de quem sabe que o Senhor está presente, e é isso que dignifica e dá significado à nossa espiritualidade. Que o Senhor, com poder e graça, com bondade e misericórdia, entre na circunstância e na adversidade desta pessoa agora. E opere um milagre, Senhor, nós te pedimos também. Se há enfermos nos assistindo, que sejam curados agora em nome de Jesus, nós cremos nesse poder. E pedimos ao Senhor que mova-se na direção desta pessoa. Mova-se na direção desta pessoa agora, Espírito de Deus. Toca esta vida agora, Espírito Santo. Conforta esse coração aflito agora, ó Deus Todo-Poderoso. Derruba barreiras, que circunstâncias adversas sejam superadas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós encerramos agora a nossa reunião desta quinta-feira, mas queremos convidar você para estar conosco no domingo, às 19 horas, domingo, 19 horas, na nossa transmissão do culto, desse dia tão especial para todos nós, tá bom? Às 10 da manhã de domingo também, nós temos a escola bíblica dominical, ministrada pelo pastor Wagner, no Instagram do seu próprio nome, na sua própria página. Amanhã, às 19 horas, tem oração com o pastor Edinho, também em sua página. Nós queremos pedir a você para participar, vai ser uma bênção, tá certo? Que o grande amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você e com toda a sua família. Amém.